noite já falou poderosamente. E a palavra que ele falou ao meu coração, em pouco tempo, eu creio que ele vai falar ao teu coração também. Amém? Então, sem muitas delongas, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Capítulo 9. Lucas 9, a partir do 57. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-nos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. Que o Senhor, nesta noite, possa falar aos nossos corações. Irmãos, nós ouvimos Mariane falar, nesta noite, né, dizendo assim que ficou preocupada em não poder vir dar a devocional, né? E Deus falou ao meu coração, e essa palavra fala também conosco, a questão das desculpas que nós colocamos diante de Deus. E se nós observarmos nessa pequena porção de texto, nós vamos ver 3 situações. E 2 casos, as pessoas se oferecem a seguir Jesus. Em outro caso, Jesus convida para que eles o sigam. Nós não sabemos o nome deles, também não sabemos o efeito da palavra de Jesus em sua vida. Mas, para nós, cada um de nós que aqui estamos, tem situação de ensinamento para nós. Então, eu vou explicar aqui um pouco a palavra do Senhor e nós vamos aplicando para as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor ela é viva. E se Ele ministrar o meu coração para falar sobre, muitas vezes, as desculpas que nós damos diante do Senhor, porque nós somos discípulos de Jesus. Amém? Você é discípulo de Jesus? Amém, glória a Deus. Então, o que é que acontece? Jesus vai caminhando e alguém lhe disse: seguir-te-ei por onde quer que fores. E é interessante que na passagem de Mateus 18, 22... Mateus vai dizer quem é esse que diz que vai seguir Jesus. E esse que vai seguir Jesus é um escriba. Mateus diz que é um escriba. Lucas, ele não relata esse detalhe. E quando a gente vai ver o que era um escriba, o escriba era um mestre da lei. Era aquela pessoa que tinha a condição de entender as escrituras. Ele redigia e ele tinha um cargo honroso. Então, era alguém que tinha um certo conhecimento. E esse escriba, ele diz, ele se oferece. Obviamente, ele vê, né, ele se empolga e vê Jesus fazendo milagres. Ele se empolga em ver as multidões e fica encantado em ver Jesus expondo as escrituras. Não tem pessoas que é assim? Que você está num ambiente onde a palavra está sendo ministrada e a pessoa diz: eu quero. É assim mesmo que eu vou viver. E quando a pessoa sai, esquece daquilo que disse. Foi assim que aconteceu com esse escriba. E Jesus é interessante porque ele vai dizer. Ele diz que quer ir para onde Jesus for. Aí Jesus diz, olha, verso 58. Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E Jesus começa a mostrar para aquele que seguia Jesus que não ia ser uma vida tão fácil como ele estava pensando que seria. Por quê?
custo de nós sermos discípulos de Cristo? É até uma mensagem que eu vou falar que as pessoas podem dizer assim, não é dessa forma. Por quê? É uma vida de renúncia, é uma vida de sacrifício, de serviço e sofrimento. Então, essa mensagem não agrada. Agradaria se fosse. É uma mensagem de riqueza, é uma mensagem onde você vai encontrar tudo, onde você não vai passar por dificuldade, você tem tudo. Então, vem para Jesus. Essa é boa de ouvir. Agora, você dizer que ser discípulo de Cristo é uma mensagem onde você vai sofrer, onde você vai renunciar, onde você vai se sacrificar, essa mensagem não agrada. Para quem não é discípulo de Cristo, porque para o verdadeiro discípulo de Cristo, aquele que entende a mensagem, é gratificante. E Jesus começa a dizer para esse homem que, olha, as raposas, elas têm o cantinho dela, ela tem os seus covis. As aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele estava dizendo assim, olha, os animais, eles têm a sua morada definitiva. No entanto, para mim, é diferente. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. E nós sabemos que Jesus não tinha morada fixa. Ele tinha um pai e tinha uma mãe. Tinha uma casa lá para ele, claro. Mas ele ia onde o pai o enviava. E ele saía pregando, e ele saía levando a palavra de Deus. Então, ele não tinha um lugar, né? Muitas vezes nem para reclinar a cabeça. Nós, quando começamos a ver os evangelhos, a gente vê isso. Né? Jesus cansado no barco, e ele deita ali. Então, ele não era uma vida de não era uma vida de riquezas, era uma vida de sofrimento. Então, ele diz para esse escriba que não tem, né, onde reclinar a cabeça. O texto não diz o que acontece com ele. Né? O texto não diz. Mas aí, a outro Jesus diz. O primeiro, ele chega até Jesus. O segundo, Jesus chama. E Jesus diz, verso 59, segue-me. Aí ele coloca outra desculpa. E ele diz assim, ele, porém, respondeu, permita-me primeiro sepultar meu pai. E aqui, né, permita-me primeiro ir sepultar meu pai. E essa pessoa, ele deu uma justificativa. Aí você pode dizer, será se o pai dessa pessoa estava morto? Errar, né? Eu pesquisando, porque aqui a gente fica indagando muitas coisas, e eu fui pesquisar, e muitos teólogos, eles vão dizer que esse sentido dele dizer, permita-me primeiro sepultar meu pai, não é que o pai estava morto e ele precisava ir enterrar o homem. Não era isso. Era no sentido de que ele estava dizendo assim, espera aí, Jesus, quando o meu pai morrer, que eu ficar livre, aí eu vou te seguir. É nesse sentido que esse homem fala para Jesus. Até porque, né, quando a gente vê quem era Jesus, conhecedor de tudo, ele não ia dizer, espera aí, né, vem para mim, deixa aí o morto, que o próprio filho não vai poder enterrar o pai. Não é nesse sentido, mas é no sentido de que, tá bom, Jesus, quando o meu pai morrer, aí sim eu vou te seguir. E é interessante, né? Quando a gente vê essa passagem e o que acontece muitas vezes hoje. Como nós colocamos desculpas. Espera aí, Jesus está nos chamando e a gente diz, espera aí, Jesus, deixa eu terminar a faculdade. Espera aí, Jesus, deixa eu fazer meu mestrado. Espera aí, Jesus, deixa eu me casar. Deixa eu ter filhos, deixa meus filhos crescer. E aí, não é diferente hoje conosco. Muitas vezes nós fazemos isso. E Deus não quer que nós venhamos a fazer isso. Ele quer que nós venhamos colocar Ele em primeiro lugar. E as demais coisas, com certeza, o Senhor nos acrescenta. Aí o que é que acontece?
Aí Jesus vai e responde. Ele diz assim, verso 60. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Jesus está dizendo assim, olha, vem primeiro para mim. Deixa que eles vão fazer o que tem que ser feito. Mas eu quero você comigo. Também, nessa segunda pessoa, nós não sabemos como ficou a reação dele. Jesus também não diz. Mas aí vem a terceira situação, verso 61. A outro Jesus também diz. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos da minha casa. Olha, Jesus, eu vou, mas primeiro eu vou me despedir dos da minha casa, né? E aqui nós observamos que tem um mas no convite de Jesus convida e a pessoa diz: mas primeiro deixa que eu vá fazer algo e é me despedir dos da minha casa. Tem algumas coisas que nós temos, muitas vezes o Senhor nos chama e a gente coloca essa desculpa. Muitas vezes é o Senhor também te chamando para fazer algo para Ele, para servir a Ele. E nós colocamos desculpa. Senhor, não sei falar. Como é que eu vou fazer isso? E Jesus, venha, que eu te ensino. Venha para mim, que eu te ajudo. E nós colocamos desculpa. Muitas vezes, a nossa família, os nossos filhos, os nossos trabalhos. Tem pessoas até que dizem assim: eu não vou fazer o que Jesus está me chamando. Deixa eu me aposentar. Olha, quando eu me aposentar, eu vou ter um tempo livre. Não vai ter mais trabalho. Eu não tenho mais o que fazer. Irmãos, nós não conhecemos o amanhã. Nós não sabemos se vai dar tempo seguir Jesus quando você se aposentar. Por que não seguir hoje? Por que não obedecer hoje? E Jesus não aceita, porque ele diz assim, a resposta de Jesus é, verso 62, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E se nós observarmos, Jesus aqui está sendo bem radical. Nessas três situações, é uma radicalidade que você vai dizer, meu Deus, esse Jesus não é aquele Jesus de amor. Mas Jesus era assim, irmãos. Jesus, quando ele queria dizer algo, ele não rodeava como nós fazemos. Nós temos medo de magoar e a gente fica escolhendo as palavras, um jeitinho para dizer. Jesus não. Ele está dizendo assim, olha, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. E o que é um arado? Não sei se os irmãos aqui sabem o que é um arado. Quem já viveu na roça sabe. O arado é aquele objeto, né, de ferro que é ligado no boi. Né? Às vezes há 2 bois e às vezes é só em um. E aí a pessoa que está conduzindo aquele arado, segurando nele, ele vai abrindo, né, ali a terra, né? Vai abrindo na terra. E aí, se ele olha de lado ou olha para trás, vai sair torto, vai sair assim. É isso que Jesus faz. E é muito lindo, porque, obviamente, talvez Jesus estivesse passando por aquele lugar e tivesse visto a agricultura, né? Porque nós não sabemos, caminhando. Talvez tivesse alguém ali com um boi, fazendo esse arado. E Jesus diz para ele, olha, aquele que bota a mão no arado, que segura firme e olha para trás, vai acontecer alguma coisa. E nós que colocamos a mão nesse arado, porque quando o Senhor nos alcançou, nós dizemos assim, sim, Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer a tua vontade. Então, eu segurei no arado, eu não vou olhar para trás, porque se eu olhar para trás, vai acontecer algo. Vocês lembram da mulher de Ló? O que é que aconteceu com a mulher de Ló? O anjo diz o seguinte para Ló e sua família, ele vai destruir Sodoma e ele diz assim, vai.
não olhem para trás. A ordem foi para todos. E a mulher de Ló olhou para trás. E a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Então, aquela mulher estava apegada à sua velha vida, à vida que levava em Sodoma. Com certeza ela estava com pena de deixar tudo para trás. Mas a ordem de Jesus foi: vá, não olhe para trás. E ela desobedeceu e virou uma estátua de sal. Então, essas 3 situações, 3 pessoas, um se oferece para seguir Jesus. Quando Jesus mostra a realidade, não vai. E os outros 2 colocam desculpas para não seguir a Jesus. Será se muitas vezes nós não estamos assim? Você olha e diz, mas como é que pode? O próprio Cristo convidando, chamando, e eles não vão? E nós? Não temos a resposta deles, mas podemos ter a nossa. Que nessa noite nós façamos uma reflexão do chamado de Jesus. Para que Ele te chamou? Para ser um discípulo. E como ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Um verdadeiro, irmãos. Porque falsos, nós estamos vendo muitos aí fora. Mas Deus não quer que nós dessa igreja aqui, que já ouvimos tanto a verdade do Senhor, sejamos um falso discípulo. Deus quer que sejamos um discípulo verdadeiro. Aquele que segura no arado e que não olha para trás. Deus quer isso em nós. Então, primeiro, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, nós devemos amá-lo de todo o nosso coração. Ter uma intimidade pessoal com Jesus. Seu amor por Jesus deve levar você a obedecer. Porque, irmãos, conhecimento nós temos demais. Nós estamos domingo após domingo ouvindo a palavra aqui. O pastor tem se esmerado para ensinar a palavra do Senhor. Nós já sabemos. O que está faltando em nós é colocar em prática no dia a dia. Tanto aqui na igreja como lá fora. Lá fora nós temos que ser esse discípulo de Cristo verdadeiro. Onde as pessoas olhem para nós e digam, aí é um crente verdadeiro. Nós precisamos, irmãos. Então nós precisamos primeiro amar Jesus de todo o coração. E lá em João 14, 21, ele vai dizer, o próprio Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Quem ama Jesus? Aquele que tem os mandamentos no seu coração e guarda. Que não precisa de alguém estar dizendo, olha, não faz que é errado. A gente não tem uma pessoa 24 horas do nosso lado, nos orientando. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos ensina. Ele é nosso professor por excelência. Dentro da nossa casa, onde quer que formos, o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina e ele nos ajuda. Então, primeiro é amar Jesus de todo o coração. Segundo ponto, é aprender de Jesus. Então, um discípulo, ele é um estudante da palavra de Deus. Às vezes nós dizemos assim, não, há um tempo de estudo, né? Eu vou eu vou terminar o ensino médio, depois eu vou para a faculdade e tal. O discípulo de Jesus, ele não para de estudar. Não é porque a idade chegou que ele para de estudar. Porque ele tem que aprender do Senhor. E como é que aprende do Senhor? Estudando, lendo a Bíblia, orando, ouvindo o que Jesus tem para nós. Os ensinamentos dele. E não é muito difícil, gente. É prazeroso. É prazeroso obedecer ao Senhor. E o terceiro ponto é imitar Jesus. Precisamos imitar Jesus. O objetivo dele é se tornar cada vez mais parecido. O nosso objetivo tem que ser nos tornar mais parecidos com Cristo. Aí Paulo vai dizer assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí talvez você diga, irmã, mas é Paulo. Paulo era o apóstolo. Deus se apresentou a Paulo. E Deus não se apresentou a você e a mim? Sim. Ele se apresenta a nós pela sua palavra. Então, não só Paulo poderia dizer isso. Eu posso dizer, você pode dizer, olhe para mim. Seja meu imitador como eu sou de Cristo.
Então, nós precisamos, como os discípulos do Senhor, ser imitador de Cristo. Nós não podemos imitar o mundo, irmãos. O mundo jaz no maligno, o mundo não tem nada a ver conosco, mas imitar a Cristo. E nós precisamos sermos esse discípulo que imita a Jesus Cristo. E o quarto ponto é falar de Jesus. Por quê? Se nós somos discípulos, nós vamos fazer discípulo também. Então, nós devemos fazer discípulo como? Falando de Jesus. Por onde você passar, por onde eu passar, nós temos que fazer discípulo. E depois nós temos que ensinar essas pessoas para que eles venham conhecer também o Deus a qual nós servimos. E descobrir como é bom ser um discípulo de Cristo. Porque o próprio Jesus, ele vai dizer para nós. E não é para algumas pessoas. Porque você pode dizer, irmã, mas é para o ministério de evangelismo. Essa palavra. Não. Ele disse assim, para todos. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, olha aí o discipulado, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aí ele nos dá uma certeza. Para nós, você não vai estar só. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, não tenha medo de ir fazer discípulo, porque você não está só. Você pode ir sozinho. O Senhor não está com você? Então, pronto. Então, vamos fazer discípulos do Senhor. E a própria palavra do Senhor, ele nos ensina nos evangelhos. E as palavras de Jesus sobre o chamado para servi-lo, ele é bem radical. Ele é bem radical. Ele vai dizer assim, olha só, Lucas 14, 26, não precisa abrir, eu leio para vocês, ele diz, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a sua mãe, e aos seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus está dizendo, olha, você é meu discípulo, mas você não aborrece. E esse aborrece não é no sentido de ficar criticando o pai e a mãe. Não é isso. É no sentido de que você precisa colocar esse Deus acima de tudo. Acima do seu pai, acima da sua mãe, acima do seu esposo. Eu amo meu esposo, mas o Senhor, eu tenho que amar o Senhor acima dele. E eu sei que ele me ama também, como ele já disse aqui, mas ele ama mais o Senhor do que a mim. É isso que ele está dizendo para nós. E a família é valiosa. Ele não está aqui criticando a família, mas ele está dizendo, não devemos amar mais a família do que a ele. Não devemos deixar de fazer a obra do Senhor porque um filho quer passear. Meu marido quer passear, mas eu tenho algo para fazer. Não, marido, espera aí, que eu vou fazer a obra do Senhor. Depois a gente faz o que tem que ser. É isso que Jesus está dizendo. Colocar ele em primeiro lugar em tudo. E ele vai dizer também, Mateus 10, 37, quem ama a seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olha Jesus como está sendo radical. Se você amar seu pai e sua mãe, aí ele está dizendo assim, vai deixar de amar pai e mãe? Claro que não, né, gente? É muito bom amar pai e mãe. Mas nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar, porque senão não é digno dele. E Lucas 14, 33 vai dizer assim, assim pois, todo aquele que dentre vós renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aí lá vem o Senhor dizendo que tem que aborrecer, tem que amar, tem que renunciar por amor a ele. E muitas vezes nós não queremos fazer isso. Porque as pessoas vão nos criticar e a gente não quer. Mas olha o que o Senhor está pedindo para nós. E muitas vezes nós temos que deixar mesmo pessoas, amizades, que nos afastam do Senhor. Tem que renunciar a muitas coisas por amor do Senhor. Aí se você passar aí uma folhinha antes... Aí lá ainda em Lucas 9, você está a sua Bíblia aberta aí, volte só aí para você ver, Lucas 9, 23,
O que é que o Senhor, mais uma vez, diz para nós? 9:23, diz assim. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Irmãos, tome a sua cruz. E cruz aqui é sofrimento e morte. É isso que tem que ser. O evangelho é isso. Cruz é sofrimento e morte, porque quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem quiser estar com Jesus, salvará. Então, não importa o sofrimento que muitas vezes nós venhamos a passar. E há vários níveis de sofrimento, que cada um aqui sabe o que passa. Eu sei da minha cruz, eu sei do meu sofrimento. Você faça uma análise aí da sua cruz e do seu sofrimento. E eu posso dizer a você com certeza vale a pena. Vale a pena renunciarmos a tantas coisas. Vale a pena para obedecer ao Senhor. Sabe por que vale a pena, irmãos? Porque Jesus, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz, em que temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Irmãos, nós andávamos em trevas, nós estávamos condenados ao inferno, eu e você. Mas o que foi que Jesus fez? Ele nos transportou, Ele nos tirou dessa treva e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E ainda nos deu a redenção, e ainda nos deu o perdão dos nossos pecados. E hoje somos novas criaturas. Louvado seja o Senhor, por isso que vale a pena. Então não importa se as palavras de Jesus parecem radical, é assim mesmo. E nós precisamos muitas vezes ser radical, sim. Quando as pessoas vêm nos confrontar, nós devemos dizer a palavra. Porque não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela faz o que tem que ser feito no coração das pessoas. Mas o Senhor está procurando em nós um verdadeiro discípulo. Aquele que vai, aquele que obedece, aquele que ama. Então que o Senhor possa encontrar em nós esse discípulo do Senhor. E eu digo a você com certeza, vale a pena. Vale a pena seguir a Jesus. Então persevere, meu irmão. Se a luta está grande, você não está só. Não coloque desculpas como estes 3 colocaram para seguir a Jesus. Obedeça. E o Senhor, com certeza, dará a vitória. Porque Ele diz na sua palavra, Ele nos garante. Olha, seja fiel até a morte. Seja fiel. Não olhe para trás. Não coloque desculpa. Por quê? Porque com certeza eu te darei a coroa da vida. E essa coroa que nós estamos anelando receber. Então eu digo a você nesta noite, persevere. Não coloque desculpas. Muito bem, Mariane, você ter vindo. Porque as outras coisas a gente arruma um tempinho para fazer. Mas vamos obedecer o chamado do Senhor. Porque muitas vezes as pessoas nos convidam. Aí você diz, é o pastor. O pastor está sendo guiado pelo Espírito Santo, assim como outra pessoa está sendo guiada para convidar você para fazer algo. Então não coloque desculpas. Vamos sair do nosso comodismo. Vamos fazer algo para Jesus, porque nós somos discípulos de Cristo. E o discípulo ele não fica parado, irmãos. Nós não podemos ficar parados de braços cruzados. Ou até mesmo segurando no arado e olhando para trás. Vai desmantelar tudo, vai sair tudo errado. E o Senhor diz, olha, se você fizer isso, não está apto para o meu reino. Amém? Vamos orar por essa palavra.
Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Deus, pela tua palavra, assim como o Senhor falou tanto ao meu coração, que o Senhor possa ter falado ao coração dos meus irmãos. Pai, que nesta noite o Senhor esteja despertando essa igreja, Pai, para ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Para que não coloque desculpas para fazer o que o Senhor os chamou para fazer. Para que saia da sua área de comodismo, Senhor, e venha, Senhor, carregar a cruz. Venha seguir o Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, aplica essa palavra no nosso coração. Que nós possamos, nesta noite, sair deste lugar, ó Deus, com essa reflexão de não colocar desculpas diante do Senhor para te obedecer, para te servir e para fazer a tua obra. Porque aqui, ó Deus, na terra, o Senhor conta conosco, como os seus soldados, Senhor. Então, que possamos ser soldados valentes, soldados que não tenham medo e que não coloque desculpas para fazer a tua vontade, Pai. Ó Deus, aplica essa palavra nos nossos corações e eu te agradeço em nome de Jesus.